Queridos hermanos, Que alegria podermos estar juntos novamente. es una alegría estarmos juntos nuevamente E podermos desfrutar juntos mais uma porção da palavra do nosso Senhor. y poder disfrutar juntos más una porción de la palabra del Señor. Que alegria podermos ver esses vídeos Qué alegría poder mirar a estos videos e quantas recordações, quantas boas lembranças. y cuántos recuerdos, cuántas buenas lembranzas. Graças ao Senhor que podemos olhar para esses vídeos Damos las gracias al Señor por poder mirar a estos vídeos e lembrar de quanto tempo as suas misericórdias nos acompanham. y recordar de hace cuánto tiempo que sus misericordias nos acompañan. Podemos ver muitos irmãos Hemos podido mirar a muchos hermanos de muitas localidades e países, de muchas localidades y países. e isso é uma alegria para nós. Y esto, por supuesto, es una alegría para nosotros. Concernente à palavra do Senhor que está em nosso coração, En lo que dice respecto a la palabra del Señor que está en nuestros corazones, nós vamos compartilhar juntos, vamos meditar juntos, hoy vamos a meditar juntos dentro de uma frase que está muito bem encaixada para os nossos dias. en un contexto de una frase que está muy bien encajada en nuestros días. E a frase é essa: Y la frase es esta: a fé la fe frente aos desafios da vida. La fe frente a los retos de la vida. Então, esses 3 períodos de comunhão que teremos de meditação nessa palavra, Entonces, en estos 3 periodos de comunión que tenemos de la administración de la palabra, nós vamos meditar sobre esse ponto. nosotros vamos a meditar sobre este punto, Sobre a fé, sobre la fe, enfrentando as adversidades da vida. enfrentando a las adversidades de la vida. Antes de entrarmos de uma forma específica no tema, Pero antes de adentrarnos de una manera específica en el tema, nós precisamos de uma forma mais geral nosotros necesitamos de una manera más general compreender o propósito do nosso Deus. comprender el propósito de nuestro Dios. Existe uma coisa importante que nós precisamos falar, Existe una cosa importante que nosotros debemos hablar, que antes de entrarmos em qualquer detalhes, que aún mismo antes de adentrar a cualquier detalle que diz respeito à doutrina cristã, que dice respecto a la doctrina cristiana, é necessário es importante que primeiro que primeramente possamos ver essas doutrinas de uma forma mais geral. podamos mirar a estas doctrinas de una manera más general. Então nós sabemos Entonces nosotros sabemos que existem as doutrinas que são essenciais à fé cristã. que existen las doctrinas que son esenciales a la fe cristiana. Paulo as chama de fundamentos em Coríntios capítulo 3. Y Pablo llama de fundamentos en 1 Corintios capítulo 3. Contudo, Entretanto, existem outras porções existen otras porciones que são colocadas sobre esse fundamento. que están echadas sobre este fundamento. Então, essas porções, Entonces, estas porciones, nós nos envolvemos nelas, cuando nosotros nos involucramos en ellas, não tendo em conta
no, no llevando en cuenta as questões fundamentais, ou seja, aquilo que vem primeiro, las cuestiones fundamentales, o sea, aquello que viene primero, então nós fatalmente acabamos com alguns problemas. entonces nosotros nos quedamos con algunos problemas. Então, o que nós vamos observar nessa noite, irmãos, de uma forma introdutória? Entonces, ¿qué vamos a mirar en esta noche de una manera a la introducción? Nós vamos olhar de uma forma abrangente Nosotros vamos a mirar de una manera abrangente o propósito central do coração do nosso Deus. el propósito central del corazón de nuestro Dios. Depois nós podemos descer algumas escadas Después vamos a bajar algunas escaleras e aí entramos no ponto exatamente onde nós desejamos entrar. y entonces accedemos en el punto exacto a donde queremos entrar. Então vamos ao versículo-chave desse compartilhar. Entonces vamos al versículo clave de este nuestro compartir. Efésios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Nós vamos ler aquele verso muito conhecido, 9 e 10. Nosotros vamos a leer aquellos versos muy conocidos, versos 9 y 10. Eu vou pedir ao meu irmão Osiris que faça isso, por favor. Entonces voy a pedir al hermano Osiris que haga esto. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Sí. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amém. Amém. Não vou fazer uma exegese desse texto, irmãos. Yo no voy a hacer una exegesis de este texto, hermanos, Mas de uma forma geral, pero de una manera general, eu gostaria de meditar com vocês juntos nesse texto. me gustaría meditar con los hermanos juntos en este texto. O contexto diz que descobrindo-nos o mistério da vontade. El contexto dice descubriendo el misterio de la voluntad. Ou seja, que essa vontade O sea que esta voluntad é a vontade divina. es la voluntad divina, Mas essa vontade ela é misteriosa. pero esta voluntad es misteriosa. Então há uma necessidade dela ser descoberta. Entonces hay una necesidad de que ella sea descubierta. Então nós vamos observar Entonces nosotros podemos observar que o centro desse beneplácito, ou o centro dessa vontade divina, que el punto central de esta voluntad divina é tornar a congregar em Cristo es tornar a congregar en Cristo todas as coisas todas las cosas na dispensação da plenitude dos tempos. en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Ou seja, que a Trindade tem um trabalho muito específico que faz ao longo dos tempos. O sea, es decir, que la Trinidad tiene un trabajo muy específico que hace a lo largo de los tiempos. E esse trabalho Y este trabajo é fazer tudo convergir para Cristo. es hacer que todo haga convergencia a Cristo. Nós podemos dizer que isso, na revelação, é uma grande pedra. Nosotros podemos decir que esto en la revelación es una gran roca. Se você vai arrumar algumas pedras dentro de uma caixa, Y usted puede arreglar algunas piedras en el interior de una caja. primeiro você precisa colocar as pedras maiores. Primeramente hay que poner las piedras mayores.
E depois sobre essas pedras, sim, e depois sobre essas pedras maiores, y después, arriba de esas piedras mayores, nós colocamos então as pedras menores. nosotros ponemos las rocas menores. O assunto de convergir no final, na plenitude dos tempos, todas as coisas em Cristo, El tema de la convergencia en el fin de todas las cosas en Cristo é, na verdade, uma grande pedra. es en verdad una gran roca. Então vamos meditar um pouco mais sobre isso. Entonces nosotros vamos a meditar un poco más sobre esto. A vontade divina, La voluntad divina o mistério da vontade divina, o el misterio de la voluntad divina é uma das maiores pedras que nós temos na teologia. es una de las mayores rocas que nosotros tenemos en la teología. Então Deus, amados irmãos, em seus atributos, Entonces Dios, amados hermanos, en sus atributos, aqueles que ele não comunica a ninguém, que pertence a ele mesmo, aquellos que no ha comunicado a nadie, que lo pertenecen a sí mismo. então ele é soberano, ele é eterno. Entonces Él es soberano, Él es eterno. E no exercício de soberania, e no seu exercício de soberania, En su ejercicio de soberanía, ele estabelece a sua própria vontade. Él establece su propia voluntad. Nós não podemos falar de graça nesse momento, Nosotros no podemos hablar de gracia en este momento, porque nós entendemos porque nosotros entendemos que o governo vem antes de graça. que el gobierno viene antes de la gracia. Quando Deus exerce soberania, Cuando Dios ejerce su soberanía, e como fruto desse exercício nós observamos a sua vontade, y como fruto de ese ejercicio nosotros observamos su voluntad, fica claro para a criação queda claro para la creación quem, na verdade, é Deus. quién es Dios en verdad. E que ele não negocia essas questões relacionadas à sua vontade. Y que Él no hace cambios o negociaciones con relación a su voluntad. Essa vontade de Deus, amados, Entonces, esta voluntad de Dios, amados vontade, hermanos, é uma vontade que não pode ser quebrantada. es una voluntad que no se puede quebrantar. Assim como Deus é eterno, Así como Dios es eterno, então a sua vontade que o acompanha entonces su voluntad que le sigue é eterna também. también es eterna. Nada pode mudar o conselho da sua vontade. Y nada puede cambiar el consejo de su voluntad, Porque a sua vontade porque su voluntad o acompanha de eternidade a eternidade. le sigue de eternidad a eternidad. Agora, meus irmãos vão lembrar, Ahora, hermanos, recordemos, querubim se rebelou contra essa vontade. un querubín se ha rebelado contra esta voluntad. E aquilo que era apenas uma vontade em todo o universo, Y aquello que era una sola voluntad en todo el universo, passou agora ahora pasa a ser confrontada por outra vontade. a ser confrontada por una otra voluntad. Então, a ação do inimigo Entonces, el actuar del enemigo foi estabelecer uma segunda vontade. fue establecer una segunda voluntad. Mas o universo sempre teve apenas uma vontade. Pero, hermanos, el universo siempre tuvo una sola voluntad. E essa vontade era a vontade de Deus. Y esta voluntad era y es la voluntad de Dios. Meus irmãos já conhecem o que aconteceu quando o inimigo se rebelou. Mis hermanos ya lo conocen cuando el enemigo se rebeló. Então, ele foi retirado daquela região.
Entonces él fue echado de aquella región. E quando ele chegou à terra, Y cuando él ha llegado a la tierra, ele fez com que o homem também quebrasse a vontade soberana de Deus. él ha hecho que también el hombre quebrantase la voluntad de Dios. E isso criou um grande problema e desestabilizou todo o sistema. Y esto ha generado un gran problema y ha desestabilizado todo el sistema. Agora Deus precisa fazer uma grande obra. Ahora Dios hay que hacer una gran obra. E Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 está exatamente nos falando isso. Y Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 están nos hablando exactamente de esto. Que todas as coisas que se perderam, Y todas las cosas que se han perdido, elas são recuperadas em Cristo. ellas son ahora devueltas en Cristo. Tudo novamente vai ser reencabeçado em Cristo. Todo será reencabezado en Cristo nuevamente. Então, irmãos, Entonces, hermanos, por isso dizíamos que essa é uma grande pedra. hemos dicho que esta es una gran roca. Nós vamos avançar nessa meditação, Nosotros vamos a seguir en esta meditación, porque quando o nosso Senhor chega a essa terra, porque cuando nuestro Señor llega a esta tierra, nós observamos que a sua obra consiste em sangue nosotros miramos, observamos que su obra es hecha de sangre e água. y agua. Isso é o que nós vemos quando o seu lado é perfurado. Esto es lo que podemos mirar cuando su costilla es herida. Então, o que ocorre quando o sangue sai do seu lado? Entonces, lo que pasa, o que ocurre cuando sale sangre y agua. Quando sai sangue, Cuando sale sangre, a mensagem é que tudo que estava velho la mensaje es que todo que estaba viejo é tratado nesse momento. es tratado en este momento. Mas não somente a sangue, Pero no solamente a sangre, também a água. también hay agua. Então, com o sangue, ele trata o que é velho. Entonces, con la sangre, él trata con lo que es viejo. E com água, ele introduz o que é novo. Y con el agua introduje lo que es nuevo. Por isso que nós vamos observar em Hebreus 2,14. Por eso nosotros vamos a mirar en Hebreos 2:14, que assim como os filhos participam da carne e do sangue, que así como los hijos participan de la carne y de la sangre, ele também participou das mesmas coisas, él también ha participado de las mismas cosas, para que pela sua morte para que por su muerte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. aniquilara aquel que tenía el imperio de la muerte. Isto é, o diabo. Esto es el diablo, al diablo. Então nós estamos observando, amados, Entonces nosotros podemos observar, amados hermanos, que Deus tem feito uma obra que Dios ha hecho una obra para restabelecer o governo de Cristo el gobierno de Cristo sobre todas as coisas, sobre todas las cosas, tanto as dos céus como a da terra. tanto las que hay en el cielo como las que hay en la tierra. Segue o seu trabalho maravilhoso na criação. Y sigue su trabajo maravilloso en la creación. Quando o nosso Senhor chega aqui, Cuando nuestro Señor llega a la tierra, ele vai precisar fazer um trabalho. Él necesita hacer un trabajo. E esse é um profundo trabalho. Y esto es decir que
se trata de un profundo trabajo. É chamado, inclusive, de uma tão grande salvação. Y es llamado aún de una tan gran salvación. Ele vem para tratar questões específicas Y vino para tratar cuestiones específicas relacionadas ao seu Pai, con relación a su Padre, relacionadas à rebelião que houve nos céus, que tienen que ver con la rebelión que hubo en los cielos, mas ele não vai tratar apenas com seu inimigo. pero no va a tratar solamente con su enemigo. Há um problema profundo no ser humano. Hay un problema profundo en el ser humano E ele vai precisar fazer esse trabalho também. y él va a necesitar hacer también ese trabajo. Esse ser humano não consegue se voltar para Deus. Porque el ser humano no alcanza volverse hacia Dios. Então Deus vai precisar vir até esse ser humano caído. Entonces Dios necesita venir hacia ese ser humano caído. Graças a Deus, amados, Y gracias a Dios, amados, que essa obra maravilhosa tem chegado até nós. que esta obra maravillosa ha llegado a nosotros. Diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai. Dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. E a quem aquele o quiser revelar. Y aquellos a quienes quisiera revelar. Então, irmãos, Entonces, mis hermanos, se estamos nessa noite meditando na palavra do Senhor, si estamos en esta noche meditando en la palabra del Señor, é porque o Filho revelou para nós quem é o seu Pai. es porque el Hijo ha revelado a nosotros quién es su Padre. Então, isso é algo maravilhoso. Entonces, eso es una cosa maravillosa. Mas vamos observar uma coisa. Pero vamos a observar algo. E agora vamos colocar pequenas pedras sobre aquela pedra grande que acabáramos de falar. Y ahora vamos a poner las pequeñas piedras en la piedra mayor que acabamos de hablar. Porque nós falamos, Porque nosotros hablamos, com base em Efésios capítulo 1, 9 e 10, basados en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, que Deus trabalha até a plenitude dos tempos, que Dios trabaja hasta la plenitud de los tiempos, para que Cristo seja tudo em todos, para que Cristo sea todo en todos, para que de fato e verdade, para que de hecho y en verdad, e dentro da experiência humana, y dentro de la experiencia humana, ele seja de fato nosso cabeça. Él sea de hecho nuestro cabeza. Quando nós nos encontramos, então, Cuando nosotros nos encontramos, nos hallamos entonces, salvos pela graça em Jesus Cristo, salvos por la gracia en Jesucristo, mediante a fé, a través de la fe, nós observamos que essa palavra, fé, nosotros observamos que esta palabra, fe, ela tem um significado especial para nós, irmãos. ella tiene un significado muy especial para nosotros, hermanos. Porque essa pequena palavra, mas com grande significado, Porque esta pequeña palabra, pero con un gran significado, ela atua tanto no início da nossa salvação, ella actúa o interactúa desde el inicio de nuestra formación, a nossa salvação, de nuestra salvación, perdones, e também da nossa formação, y también de nuestra formación, até o dia em que estejamos completos nele. hasta el día que nosotros estemos completos o llenos en él. Então, esse ponto é que nós queremos meditar juntos. Entonces, este es el punto que queremos meditar juntos. Para que o Senhor leve tudo ao encabeçamento de Cristo,
para que el Señor lleve todo al encabezamiento de Cristo, ele primeiro precisa trabalhar a primeira etapa da salvação em nós. es necesario que Él primero trabaje esta primera etapa de la salvación en nosotros. Então, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Entonces, 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor dice que aquel que se une al Señor é um mesmo espírito com ele. haz un mismo espíritu con Él. Então, nós entendemos que esse é um momento de regeneração. Entonces, nosotros entendemos que eso es un momento de regeneración. Quando morremos juntamente com Cristo, Cuando morimos juntamente con Cristo, mas como ele não ficou na morte, pero como Él no se quedó en la muerte, ele ressuscitou. Él ha resucitado. E nós, juntamente com ele, em novidade de vida. Y nosotros juntamente con Él en novedad de vida. E isso tudo aconteceu pela fé. Y esto todo ha pasado por la fe. Na verdade, foi a graça dele que nos alcançou. En verdad, su gracia nos ha alcanzado. A palavra foi falada até os nossos ouvidos. La palabra fue hablada hasta nuestros oídos. Então, diz a palavra que a fé vem pelo ouvir. Entonces dice la palabra que la fe viene por el oír. E ouvir a palavra de Deus. Y oír la palabra de Dios. Então, quando nós ouvimos, Entonces, cuando nosotros oímos, o Espírito fez um trabalho maravilhoso em nós. el Espíritu ha hecho un trabajo maravilloso en nosotros. E nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Y nos ha convencido de la justicia, del pecado y del juicio. E aí nós nos encontramos salvos em Jesus Cristo. Y entonces nosotros nos encontramos, nos hallamos salvos en Jesucristo. Não podemos acrescentar nada à sua obra. Nosotros no podemos acrescentar nada a su obra. Meus irmãos, me acompanhem nisso, por favor. Mis hermanos, me acompañen en eso, por favor. Num primeiro momento, En un primer momento, você só disse sim ao Senhor. usted ha dicho sí al Señor. Após ouvir as verdades de que Ele te amava e de que Ele entregara a sua vida por ti. Después de oír la palabra de que Él te amara y se ha entregado por ti. Não foi assim? ¿No pasó así, hermanos? E aí nós nos entregamos a Ele. Entonces nosotros nos entregamos a Él E Ele nos recebeu de braços abertos. y Él nos ha recibido de brazos abiertos. E tudo isso aconteceu Y todo esto ha pasado considerando dois pontos. considerando a dos puntos. A graça que veio até nós. La gracia que vino hasta nosotros. A fé que foi gerada em nosso coração por meio da palavra. La fe que ha sido generada en nosotros por medio de la palabra. E nisso consiste a salvação em Cristo. Y en esto consiste la salvación en Cristo Jesús. Mas observe isso, meus irmãos. Pero mire a esto, mis hermanos. O propósito eterno não é ainda salvar apenas o espírito humano. El propósito eterno no solo es salvar al espíritu humano, mas restabelecer pero también restablecer a vontade única de Deus em todo o universo. la voluntad soberana y única del Señor en todo el universo. E o que ocorreu conosco após o pecado? ¿Y qué ha pasado con nosotros después del pecado? Aquela vontade Aquella voluntad caída caída que havia naquele querubim que había en aquel querubín passou a fazer parte hace parte da carne, da ahora, natureza humana, da natureza humana agora. ahora hace parte de la naturaleza humana. Então, o que está acontecendo, amados? Entonces, ¿o qué pasa ahora, hermanos? Isso, na verdade, é um raio-x da Esto nossa deficiência. Esto en verdad es
un rayo X de nuestra deficiencia, de nuestra debilidad. Exatamente. Por que Exactamente. podemos dizer isso? Por que dizemos isso? ¿Y por qué podemos decir esto? Porque se ele já habita em nosso espírito, Porque si Él habita en nuestro espíritu, por que já não poderíamos estar com ele em glória? ¿por qué nosotros ya no podríamos estar con Él en la gloria? Porque existem questões que em nós ainda precisam ser trabalhadas. Porque hay cuestiones que nosotros aún necesitan ser trabajadas. E o Senhor, nosso Deus, Y el Señor, nuestro Dios, não nos quer no desea que estejamos que seamos com essas pendências con nuestras cuestiones e com essas deficiências y con estas debilidades com Ele por toda a eternidade. con Él por toda la eternidad. Então, nós vamos observar, amados, Entonces, hermanos, miremos que a obra do nosso Senhor, que la obra de nuestro Señor, ela sempre ocupa 3 etapas da nossa vida. ella siempre tiene 3 etapas en nuestra vida. Então, nesse primeiro momento da salvação humana, Entonces, en ese primer momento de la salvación humana, é o espírito que é regenerado. es el espíritu que es regenerado. Mas observe uma coisa. Pero observen algo. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Diz assim. Primeiro, Diz assim, eu vou falar direto. Porque o Senhor descerá do céu. Porque el Señor descenderá de los cielos com alarido e voz de arcanjo, com voz de arcanjo. con trompeta de Dios y voz de arcángel. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Depois nós, os que ficarmos vivos, Después nosotros, los que permanecemos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, A encontrar o Senhor nos ares. a encontrar el Señor en los aires. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Y así estaremos para siempre con el Señor. Agora vamos colocar esses 2 versos que nós acabamos de falar, vamos colocá-los juntos. Ahora vamos a poner estos 2 versos que acabamos de hablar. Vamos a poner los 2 juntos. 1 Coríntios 6:17. 1 Coríntios 6:17. Diz que aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. É Diz um espírito. que aquel que se une al Señor es un mismo espíritu con Él. Agora, o texto de Tessalonicenses que nós acabamos de ler, Ahora el texto de Tesalonicenses que acabamos de leer diz que os mortos ressuscitarão primeiro na sua segunda vinda. dice que los muertos resucitarán primero en su segunda venida. E nós, os que estivermos aqui ou estivermos vivos na ocasião, seremos arrebatados. Y nosotros, los que estuviéramos aquí o que estuviéramos vivos en esta ocasión, seremos arrebatados. Então, esses 2 textos, Entonces, estos 2 eles nos falam de 2 realidades. nos hablan de 2 realidades. Uma no início, Una en el inicio, quando abraçamos a fé, cuando abrazamos la fe, e uma outra realidade bem no final, y una otra realidad bien en el final, quando nosso Senhor Jesus voltar. una realidad postrera cuando el Señor Jesús venir. Diz que nós então seremos arrebatados. Dice que nosotros seremos entonces arrebatados. Se eu não estiver equivocado, amados, Si no me equivoco, amados hermanos, é muito provável que essa seja a glorificação do corpo. es muy probable que esa sea la glorificación del cuerpo. Mas aqui, nesse ponto,
Pero aquí en este punto, você tem a transformação da vida biológica. usted mira la transformación de la vida biológica. Mas no primeiro momento, Pero en un primer momento, a salvação la salvación é a do espírito ou da vida espiritual. es del espíritu, o sea, es decir, que es de la vida espiritual. Então nós vamos começar a observar que existem 3 etapas. Entonces nosotros miramos que existen 3 etapas. A primeira diz em respeito à regeneração do espírito. La primera habla de la regeneración del espíritu. A última fala da transformação do corpo. La última, postrera, habla de la transformación del cuerpo. E o que temos de forma intermediária? ¿Y o qué tenemos de manera intermedia? Ou seja, entre o espírito e o corpo, o que nós temos? O sea, entre el espíritu y el cuerpo, ¿o qué tenemos? Bom, nós temos a alma, meus irmãos bem sabem. Bueno, nosotros tenemos la alma. Mis hermanos bien saben eso. Porque o homem é tripartido Porque el hombre es tripartido e ele então tem espírito, alma e corpo. y es hecho en espíritu, alma y cuerpo. Então, os 2 primeiros níveis de salvação que nós estamos vendo aqui, Entonces, los 2 primeros níveis de salvação, niveles de salvación que nosotros estamos mirando aquí, bem ao meio, bem na medida intermediária, bien en el medio, en la medida intermedia, está o grande campo de batalha. está ubicado el gran campo de batalla. No primeiro ponto, En el primer punto, Deus efetivamente faz a sua obra em Cristo. Dios hace su obra en Cristo, su obra acabada en Cristo. Você não pode fazer, você e eu não podemos fazer nada para acrescentar nada nessa obra. Usted y yo no podemos hacer nada para acrescentar nada a esa obra. Aquela obra final, Aquella obra postrera, aquela transformação do corpo, aquella transformación del cuerpo, você e eu temos o poder de fazer nada. tampoco nosotros, yo y usted, podemos hacer nada. Diz que é num abrir de olhos, num abrir e fechar de olhos. Dice que es en un abrir y cerrar de ojos. E aí já somos arrebatados. Entonces somos arrebatados. Então nós observamos que tanto um ponto contra outro, os 2 pontos, melhor dizendo, os 2 pontos, perdão, Entonces nosotros observamos que los 2 puntos é a pura obra do nosso Deus. es la pura obra de nuestro Dios. Não quer dizer que o ponto intermediário Esto no quiere decir que el punto intermedio também não seja a obra de Deus. también no sea la obra del Señor, de Dios. Mas o que eu gostaria de dizer aos meus irmãos Pero o que yo gustaría de decir a mis hermanos é que esse é um ponto de batalha. es que este es un punto de batalla. Então, alguns textos vão nos dizer. Entonces, algunos textos van a nos decir, Tiago, por exemplo, 1:21, Tiago, por ejemplo, 1:21, ele diz: recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. él dice, recibid con mansedumbre la palabra en vosotros injertada, A qual é poderosa para salvar as vossas almas. la cual es poderosa para salvar vuestras almas. 1 Pedro 1:22, temos uma palavra parecida com essa. 1 Pedro 1:22 tenemos una palabra semejante a esta. Ele diz: purificando, tendo purificado as vossas almas, Y él dice, habiendo purificado vuestras almas para o amor fraternal não fingido. para el amor fraternal no fingido. Então, a salvação do Espírito, ou a regeneração do Espírito, Entonces la salvación o la regeneración del espíritu e também do corpo, y también del cuerpo
não depende absolutamente de nada do que podemos fazer. No tiene nada que ver con algo que el hombre pueda hacer. Mas se a vontade de Deus fosse apenas levar o homem à eternidade, Pero si la voluntad del Señor o de Dios fuera solamente llevar al hombre a la eternidad, então Deus não precisaria se preocupar com esse terceiro aspecto. entonces Dios no necesitaría preocuparse con este tercer aspecto. Mas por que esse terceiro aspecto é importante, irmãos? Pero ¿por qué este tercer aspecto es importante, hermanos? Porque Deus não quer apenas levar o homem à eternidade. Porque Dios no quiere solamente llevar al hombre a la eternidad. Deus tem um plano, irmãos. Dios tiene un plan, E hermanos. o plano é segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Y el plan es según el beneplácito que propusiera en sí mismo, De fazer convergir todas as coisas de hacer convergir todas las cosas para o encabeçamento de Cristo. para el encabezamiento de Cristo. Então, essa parte intermediária do ser Entonces, esta parte intermedia del hombre é o momento em que estamos vivendo agora. es el momento en el cual estamos viviendo ahora. Se você já é um salvo em Jesus Cristo, Usted ya es un salvo en Jesucristo. você já não se preocupa com questões da vida eterna. Usted ya no se preocupado con cuestiones respecto a la vida eterna. Mas não somente a vida eterna, Pero no solamente a la vida eterna, mas também questões relacionadas à sua vida biológica. pero también cuestiones que dicen respecto a su vida biológica. Porque a Bíblia diz que a sua vida biológica também vai sofrer transformação. Porque la Biblia dice que también su vida biológica pasará por la transformación. Então, qual deve ser a nossa atenção hoje, aquilo que Deus está fazendo? Entonces, ¿cuál deberá ser nuestra atención a aquello que Dios está haciendo hoy? Ele está trabalhando Él está trabajando nesse aspecto intermediário. en este aspecto intermedio. A vida que nós recebemos desde o Espírito La vida que nos impartió desde el Espíritu precisa profundamente atingir as áreas escusas de nossa alma. necesita alcanzar las áreas más oscuras de nuestra alma. Então, irmãos, aqui começamos a passar por um caminho Entonces, hermanos, aquí empezamos a pasar a andar en un camino que, com muita simplicidade, queremos fazer isso, que de manera muy sencilla queremos hacer esto. pontuando questões muito específicas, Hablando de cuestiones muy específicas, para que, de alguma forma, para que de alguna manera possamos ganhar armas poderosas em Deus nosotros podamos tener armas poderosas en Dios para avançarmos no seu propósito, para seguir adelante en su propósito, de ser e de encabeçar todas as coisas debaixo do governo de Cristo. de encabezar todas las cosas bajo el gobierno de Cristo. Então, vamos frisar isso dessa forma, amados. Entonces vamos a fijar esto de esta forma, hermanos. Deus tem uma obra conosco. Dios ha tenido una obra con nosotros. E essa obra, ele sempre a faz em 3 etapas. Y esta obra Él siempre ha hecho en 3 etapas. Normalmente, essas 2 etapas, a etapa do início e a etapa do final, sempre é ele quem faz. Normalmente o a menudo esta etapa del inicio y la etapa postrera es Él que nace. Mas a etapa intermediária, Pero en la etapa intermedia, ele conta com a ação responsável do homem. Él requiere la acción, la actuación responsable del hombre. Ele é soberano, todos nós sabemos. Él es soberano, todos nosotros lo sabemos.
ele poderia fazer tudo sozinho, se assim o quisesse. Él tiene poder para hacer todo solo si así lo quisiera, Mas usando o atributo de soberania, pero utilizando el atributo de su soberanía, ele decidiu em não fazer sozinho. Él ha decidido no hacer solo. Então ele conta conosco Entonces, Él cuenta con nosotros. nessa etapa intermediária. Él cuenta con nosotros en esta etapa intermedia. Então vamos colocar dessa forma, amados. Entonces, vamos a plantear de esta forma, hermanos. Quando nós cremos para a salvação, Cuando nosotros creemos para la salvación, já havia uma provisão de Deus em Cristo para isso. había una provisión de Dios en Cristo para esto. Acredito que qualquer um de nós aqui Yo creo que cualquiera de nosotros aquí temos a nossa experiência de salvação. tenemos nuestra propia experiencia de salvación. E você sabe o ano, você sabe a data, Y usted sabe el año, la fecha. isso é algo que ficou marcado no seu coração para toda a sua vida. Y eso es algo que se ha quedado señalado en tu corazón por toda tu vida. Isso veio pela graça a você. Y esto vino por la gracia para usted. E essa salvação chegou até você pela graça, Y esta salvación ha llegado a usted por la gracia, mediante a fé. mediante a la fe. Então, preste atenção nisso, amado. Entonces, fíjense, hermanos, A fé, la fe que salva que salva é também a fé que edifica. es también la misma fe que edifica. Num primeiro momento, houve necessidade da fé En un primer momento hubo necesidad de la fe para que você fosse salvo, para que usted fuera salvo, para que todos nós fôssemos salvos. para que todos nosotros fuéramos salvos. Mas nós já falamos aos irmãos Pero nosotros ya hemos hablado a los hermanos que não é apenas uma questão de levar o homem à eternidade, que no es solo una cuestión de llevar al hombre a la eternidad, mas tratar os princípios de rebelião que começaram nos céus e que desceram à terra. pero también tratar a los principios de rebeliones que empezaron en los cielos y descendieron a la tierra. Então, olha como isso acontece, irmãos. Entonces, miren, hermanos, cómo esto pasa. Então, no primeiro momento, nós cremos no nosso Senhor e fomos salvos. Entonces, en un primer momento, nosotros creemos en el Señor y fuimos salvos. Agora começarão muitos desafios. Y ahora empezarán muchos desafíos, muchos retos. E todos esses desafios, Y todos estos retos, para que possamos crescer nele, para que podamos crecer en Él, porque Ele mesmo é a resposta de todos esses desafios, porque Él mismo es la respuesta de todos estos retos. então quando nós somos desafiados Entonces, cuando nosotros somos retados pelas circunstâncias da vida, por las circunstancias de la vida, ou por qualquer situação que possa ocorrer em nós, na nossa existência, o por cualquier situación que pueda ocurrir con nosotros, só existe uma forma de sairmos disso adequadamente. solo hay una manera de salir de esto de manera adecuada. Isso é pela fé. Y esto es por la fe. Sim. E no que consiste essa fé? ¿De qué se echa esta fe? Naquilo que Ele mesmo fez En aquello que Él mismo ha hecho e nos tem dado como provisões y nos ha dado como provisión para que pudéssemos enfrentar os desafios. para que nosotros pudiéramos enfrentar a los retos. Então, quando você encontra um desafio diante de você, seja ele de qualquer natureza, Entonces, cuando usted encuentra un reto delante de ti, sea él de cualquier naturaleza, quando eu vejo que de alguma forma estou sendo desafiado, cuando yo veo que de alguna manera estoy siendo retado,
Só existe uma forma de sair disso de uma maneira correta. Só há uma maneira de sair de esto de forma correta, Pela fé. por la fé. A fé La fé que nos traz as provisões de Deus, que nos trae las provisiones de Dios para que possamos dar respostas, para que podamos dar las respuestas a todas as demandas e desafios da vida cristã. a todas las demandas y retos de la vida cristiana. Isso é muito importante, irmãos. Hermanos, esto es muy importante. O que eu tenho para falar aos meus irmãos é algo extremamente simples. O que yo tengo para hablar a mis hermanos es algo muy sencillo. Mas quando nós não entendemos isso, Pero cuando nosotros no entendemos esto, nós ficamos com grandes dificuldades de avançar na fé. nosotros nos quedamos con grandes dificultades de avanzar en la fe. Muitas vezes até atribuímos Muchas veces hasta atribuimos ao inimigo al enemigo aquilo que Deus, por sua vontade permissiva, aquello que Dios, por su voluntad permisiva, está permitindo acontecer. está permitiendo que acontezca. Por que ele está fazendo isso? ¿Por qué Él está haciendo esto? Porque ele está reestabelecendo a única vontade. Porque Él está restableciendo la única voluntad. Ele pode estar nos quebrantando nesse processo. Él puede estarnos quebrantando en ese proceso Para que possamos seguir após ele. para que podamos seguir en pos de Él, Para que não sejamos condenados com o mundo. para que nosotros no seamos condenados con el mundo, Para que não andemos segundo a nossa própria vontade. para que nosotros no andemos según nuestra propia voluntad. Não sei se meus irmãos conseguem compreender, Yo no sé si mis hermanos alcanzan a comprender, mas há um grande problema, irmãos, estabelecido na alma humana. pero existe un gran problema establecido en la alma humana. E esse problema Y ese problema é dela ser governada por sua própria vontade. es que la alma humana es gobernada por su propia voluntad. Então vamos voltar nesse ponto. Entonces volvemos a este punto. No primeiro momento, ele nos deu, por graça, a sua salvação. En un primer momento, Él nos ha dado por gracia su salvación. Num segundo momento, En un segundo momento, ele nos leva daqui para a sua presença. Él nos lleva de aquí para su presencia. Mas entre uma coisa e outra, Pero entre una cosa y otra, existe algo que precisa ser tratado. hay algo que necesita ser tratado por Dios. E é fundamental que a palavra, nesse processo, seja recebida. Y es fundamental que la palabra en ese proceso sea recibida. Isso é muito importante, irmãos. Y eso, hermanos, es muy importante. Porque à medida que vamos sendo constituídos dessa palavra, Porque al paso que vamos siendo hechos, formados en esa palabra, é nesse mesmo momento es en ese mismo momento, que, na medida em que somos constituídos, en la medida que nosotros somos constituidos, é que apenas uma vontade vai sendo vista no universo. es que apenas una voluntad es mirada en el universo. Aqui está algo que nós precisamos meditar. Aquí hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos meditar. Deus tem uma vontade. Dios tiene una voluntad. E essa vontade não pode ser quebrantada. Y esa voluntad no puede ser quebrantada. Então Deus está... Sim, e Deus está então trabalhando. Y Dios entonces está trabajando para que tudo venha para debaixo dessa vontade. para que todo venga bajo esta voluntad. Quando nós compreendemos isso, irmãos,
Cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, tudo na nossa vida passa a ter sentido. todo en nuestra vida tiene sentido. Inclusive os nossos próprios sofrimentos. Aún nuestros propios sufrimientos. Ele está nos quebrantando. Él está nos quebrantando. Por que está fazendo isso? ¿Y por qué ha hecho esto? Porque ele deseja a união das vontades. Porque Él desea la unión de las voluntades. E o que é a união das vontades? ¿Y qué es la unión de la voluntad? Quando você e eu queremos aquilo que Deus quer. Cuando yo y tú hacemos aquel que Él quiere. Então esse é o trabalho profundo que ele está fazendo em nós agora. Entonces, ese es el trabajo profundo que el Señor está haciendo en nosotros ahora. Mas sempre, amados, Pero siempre, o mesmo Deus que trabalha, que trata com o ser humano, el mismo Dios que trabaja en el ser humano, é o mesmo Deus que dá as provisões necessárias para o ser humano. el mismo Dios que suministra las provisiones necesarias para el ser humano. Ele não está apenas querendo algo de nós. Él no solo está queriendo algo de nosotros. Ele mesmo se deu a nós. Él mismo se ha dado a nosotros. Para que ele seja em nós. Para que Él sea en nosotros. Aquilo que ele mesmo quer. Aquello que Él mismo quiere. Quando ele quis ver na sua igreja o seu filho. Cuando Él quiso mirar en su iglesia a su hijo. A quem ele deu para a igreja? ¿A quién Él ha dado para la iglesia? O seu filho. Su hijo. Então nós não podemos interpretar mal o nosso Senhor. Entonces nosotros no podemos malinterpretar nuestro Señor. O que ele está fazendo conosco agora? O que Ele está haciendo con nosotros ahora? Ele está nos quebrantando nesse aspecto intermediário. Él está nos quebrantando en ese aspecto intermedio. Para que toda a sua vontade. Para que toda su voluntad. Ou para que a sua vontade. O para que su voluntad. Seja também a nossa vontade. Sea también la voluntad de nosotros. Irmãos, o nível mais alto de espiritualidade humana. Hermanos, el nivel más alto de la espiritualidad humana en el hombre. É a união das vontades. Es la unión de las voluntades. Esse é o grande trabalho que Deus está fazendo conosco. Y este es un gran trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Muitos acampamentos mudarão de lugar. Muchos campamentos cambiarán de sitio. Muitas vezes estaremos em situações. Muchas veces estaremos en situaciones. Das mais distintas possível. Situaciones más diversas posible. E isso por quê? ¿Y esto por qué? Porque Ele está trabalhando a sua vontade em nós. Porque Él está trabajando su voluntad en nosotros. Até que quando Ele diga para nós, para mim e para você. Hasta que Él diga para mí y para usted. Servo, eu quero isso. Siervo, yo quiero esto. Nós possamos falar para Ele, Senhor, eu também quero. Y nosotros podamos decir a Él, Señor, yo también quiero. Então essas são as 3 etapas em que Deus sempre trabalha com o homem. Entonces, estas son las 3 etapas que el Señor siempre ha trabajado con el hombre. Quando nós observamos as bodas em Apocalipse 19, versículo 16. Las bodas en Apocalipsis 19, versículo 16. Diz que lá há uma grande alegria naqueles dias das bodas. Dice que allá hay una gran alegría en el día de las bodas. Eu gostaria de ler esse texto para os meus irmãos aqui rapidamente. Me gustaría leer este texto con los hermanos aquí de manera muy breve. Capítulo 19, versículo 6. Versículo 6. Perdón, hermanos. Versículo 6.
Sim. Y oí como la voz de una gran compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Olha que coisa interessante diz esse texto. Mira qué cosa interesante dice en el texto. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Nosso Deus Todo-Poderoso sempre reinou, irmãos. Y nuestro Dios Todopoderoso siempre ha reinado, hermanos. Só que esse nível de reino que aparece aqui, Solo que este nivel divino que aparece aquí de reino, de reino, não é Deus reinando sozinho, no es Dios reinando solo, mas agora com o seu povo. pero ahora con su pueblo. Então ele diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória. Entonces él dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, Porque vindas são as bodas do Cordeiro. porque son venidas las bodas del Cordero. Agora preste atenção nessa expressão. Y ahora fíjense en esas expresiones. E já a sua esposa se aprontou. Y su esposa se ha aparejado. Aqui nós estamos em meio a uma grande festa. Aquí nosotros estamos en medio de una gran fiesta. Eu gostaria de nos lembrar Y yo me gustaría de recordar a los hermanos que se você é um crente, que si tú eres un creyente, você recebeu um convite para essa festa. usted ha recibido una invitación para esta fiesta. Mas essa festa Pero esta fiesta é o final do trabalho. es el fin del trabajo. Lembre-se aquilo que nós dizemos há pouco. Acuérdese do que hemos dicho hace un rato. Deus quase sempre faz a sua obra em 3 etapas. Dios casi siempre hace su obra en 3 etapas. Então aqui nós estamos vendo a última etapa Entonces aquí nosotros estamos mirando la última etapa do casamento. de las bodas. Mas o casamento não começou aqui. Pero las bodas no empezaron aquí. Aqui também não é um processo intermediário. Aquí tampoco es un proceso intermedio. Aqui já é o final do negócio. Aquí estamos mirando el final del tema. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Y Dios es tan maravilloso, hermano. E faz exatamente isso conosco. Y hace exactamente esto con nosotros. Ele nos mostra o início. Él nos enseña el inicio. E ele também nos mostra o final. Y también nos enseña el final. Isso não é importante para nós? Isso não é interessante? Y esto no es maravilloso, no es interesante para nosotros, hermanos. Porque já desde o início você conhece o final. Porque ya desde el principio usted conoce el fin. Por exemplo, aqui nós estamos falando de bodas, de casamento. Por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando de bodas. De casamento, não é? De bodas, sim. Só que nesse ponto já estamos na festa. Pero en ese punto nosotros ya estamos ubicados en la fiesta. Sim, essa festa não começou ainda. Pero esta fiesta aún no ha empezado. Mas você e eu já temos um convite para essa festa. Pero usted y yo ya tenemos una invitación a la fiesta. Então, o que é necessário agora? Entonces, ¿qué es necesario ahora? Nós precisamos do aspecto intermediário. Nosotros necesitamos del aspecto intermedio. E qual é o aspecto intermediário? ¿Y cuál es el aspecto intermedio? Por exemplo, nós podemos citar Mateus capítulo 24. Por ejemplo, nosotros podríamos citar a Mateo capítulo 24. 25 para ser mais específico, perdão. 25 para ser más puntual. Quando fala das virgens. Quando habla de las vírgenes, que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Que 5 eram nécias e 5 prudentes. E no que consistia a imprudência das nécias. E no que consistia a imprudência de las nécias. É que elas não levaram azeite também nas suas vasilhas.
es que ellas tampoco habían llevado aceite en sus vasijas. Elas eram virgens, Ellas, por supuesto, eran vírgenes, elas tinham lâmpadas, tenían lámparas, elas tinham azeite nas lâmpadas, tenían aceite en las lámparas, ou seja, elas eram cristãs, elas eram crentes. ellas eran cristianas, eran creyentes, Mas algo aconteceu. pero algo pasó. Elas não usaram o tempo Ellas no han utilizado el tiempo para pôr azeite também na vasilha. para poner también el aceite en sus vasijas. Nós estamos vendo aqui o mesmo princípio, irmãos, Y nosotros miramos aquí el mismo principio, hermano, daquele que nós acabáramos de ver. de aquel que nosotros acabamos de mirar, De espírito, da nossa alma e do nosso corpo. del espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Então, as prudentes foram levadas assim que o Senhor veio visitá-las. Entonces las prudentes fueron llevadas así que el Señor vino visitarlas. E as nécias, Y las necias elas foram comprar fueron a comprar o azeite el aceite no momento em que já não havia mais tempo. en el momento en que ya no había más tiempo. Irmãos, estamos procurando ir com bastante calma nesse momento. Hermanos, nosotros estamos yendo paso a paso con mucha calma en ese momento. Porque é necessário se compreender alguns pontos e não passar muito rápido. Porque es necesario comprender algunos puntos y no pasar de largo Para aquilo que vamos ver depois. para aquello que vamos a mirar después. Estamos apenas colocando um assoalho, Estamos uma base, apenas poniendo una base para aquilo que vamos construir sobre essa base. para aquello que vamos a construir sobre esta base. Então, todos nós, Entonces todos nosotros, a igreja do Senhor está na qualidade de virgens. la iglesia del Señor está en la calidad de virgen. O assunto é, El tema es, voltamos ao mesmo ponto. y volvemos al mismo punto. O Senhor não só quer nos levar à eternidade com Ele, El Señor no solamente quiere llevarnos a la eternidad con Él, mas mais do que isso, pero más que esto, Ele quer tratar todas as pendências Él quiere tratar a todas las debilidades que estão contrárias à sua vontade. que son en contra a su voluntad. Lembre-se que o seu trabalho é restituir a sua única vontade em todo o universo. Acuérdense que el trabajo del Señor es establecer su única voluntad en todo el universo. Então, aqui nós estamos observando Entonces aquí nosotros podemos mirar que naquele casamento, que en aquellas bodas, em Apocalipse 19:6, en Apocalipsis 19:6, aquela noiva está vestida de linho finíssimo. aquella novia está vestida de linho finísimo. E isso é as ações justas dos santos. Y esas son las acciones justas de los santos. Então, nós vemos claramente nesse texto Entonces vemos claramente, con claridad en este texto, que Deus segue trabalhando na vestimenta da sua noiva. que Dios sigue trabajando en la vestimenta, en la ropa de su novia. E que Mateus 25 Y que Mateo 25 fala da preparação, habla de la preparación, do processo intermediário, del proceso intermedio, do lugar e do tempo em que agora estamos. del sitio y del tiempo en que ahora estamos. Nesse momento, En este momento, é como se estivéssemos num grande forno es como si estuviéramos en un gran horno. e esse forno Y este horno é para produzir os pães da proposta.
es para producir los panes de la proposición. Então, esse momento intermediário, Entonces, este momento intermedio, se nós queremos de fato reinar com Cristo, ou ainda, se nós queremos participar das bodas, si nosotros queremos reinar con Cristo o aún si nosotros queremos participar de las bodas, então temos que aceitar os processos entonces tenemos que aceptar los procesos Los procesos que ha hecho el Espíritu Santo para nos moldear, a fim de nos moldar em todas as coisas. al fin de nos moldear en todas las cosas. Então você observa que as bodas também têm 3 etapas. Entonces, usted puede observar que las bodas también tienen 3 etapas. Quando você observa que Maria, a sua mãe, a Maria, mãe de Jesus, estava desposada, Mateus 1:18, Maria, mãe de Jesus, estava desposada, perdão. Quando você observa que Maria, madre de Jesus, estava desposada, achou haver concebido. Halló haber concebido. Mas antes ainda dela conceber, pero antes de la concepción, a questão do desposo, melhor falando, la questão do despojar-se, era aquele compromisso, era el compromisso que agora não se poderia se desfazer mais, que agora não se pode mais deshacer. Então o noivo pegava um dote com o pai da noiva. Então o prometido corria um dote com o pai da novia. E ele seguia então. Para preparar todas as coisas. Para arreglar todas as coisas. E depois ele voltava. E volvia depois. E aí sua noiva já preparada. Então a prometida já alistada. Então ele vinha juntamente com seus amigos. Então venia ele junto com seus amigos. E ela estava junto com as suas donzelas. E ela estava junto com suas doncellas. E elas estavam preparando, ajudando no ornamento do seu vestido. Estavam preparando seus vestidos, suas roupas. E daí eles iam para a festa. Então se marchavam a la fiesta. Normalmente essas festas aconteciam na casa dos pais, do pai do noivo. A menudo essas fiestas ocorriam na casa de los padres de los prometidos. E elas poderiam durar até uma semana. E essas fiestas duravam até uma semana. E é interessante que quando você vê o capítulo 22 de Mateus. E é interessante que quando você mira o capítulo 22 de Mateus, existe um pai que está na festa. Há padre que está na fiesta. E ele está observando a vestimenta dos participantes. E ele está mirando as vestes de los invitados. E no momento ele encontra alguém que não está com veste apropriada. Então, em momento ele halla alguém que não está com a roupa adequada. Então ele tem que pedir para que ele se retire. Então ele tem que solicitar, a pedir que se retire, que salga. Então a vida cristã, amados, sempre está baseada nessas 3 etapas. Então, amados hermanos, a vida cristiana sempre ha sido basada em essas 3 etapas. No primeiro momento, o nosso Senhor, o nosso noivo veio até nós. En un primer momento, nuestro Señor, nuestro prometido, ha venido hasta nosotros. Entregou a sua vida por nós, fez uma maravilhosa aliança conosco. Ha entregado su vida por nosotros, ha hecho una maravillosa alianza con nosotros. E pagou um alto preço. E ha pagado un alto precio. E porque todo casamento existe um preço, existe um dote. Porque toda boda há custo, dote, pagamento. Então nosso Senhor foi. Então nosso Senhor foi. E ele prometeu voltar para buscar a noiva. E ele ha prometido volver para coger su
su esposa, e já deixou o convite com todos os convidados. y ha dejado la invitación con todos los convidados. E mais do que isso, Y además de esto, existe uma data fixada onde só o pai conhece o dia dessas bodas. hay una fecha ya preestablecida que solo el Padre conoce el día. Mas, mesmo que ele não nos mostrou o dia, nem a hora, Pero aunque no nos ha mostrado la fecha y ni la hora, ele nos mostrou o que acontecerá naquele dia. nos ha mostrado o que pasará en aquel día. E será um dia glorioso, irmãos. Y será un día glorioso, hermanos. Então, o que precisamos agora? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Em que lugar nós estamos? ¿En qué sitio estamos? Em que tempo nós estamos? ¿En qué tiempo estamos ubicados? Estamos no tempo intermediário. Nosotros estamos en el tiempo intermedio, Aquele momento do início do noivado, aquel momento del inicio de la relación. aquele momento passou. Aquel momento ha pasado. Foi um primeiro momento. Fue un primer momento, Ainda claro, nós não podemos deixar o primeiro amor. pero es clave, nosotros no podemos dejar el primer amor. Mas nós temos um último momento. Pero nosotros tenemos un momento postrero. Esse último momento é Apocalipse 19, versículo 6. Y ese momento postrero es Apocalipsis 19, versículo 6. Mas qual é o momento intermediário? Pero ¿cuál es el momento intermedio? É o momento em que nós estamos. Que es el momento a donde nosotros estamos ubicados. E esse momento em que nós estamos Y este momento a donde estamos ubicados é onde as nossas vestes estão sendo trabalhadas. es a donde nuestras vestes están siendo trabajadas por el Señor. Porque Deus quer nos ver identificados com Cristo. Porque Dios quiere nos mirar identificados con Cristo. Então, amados, Entonces, amados, nós ainda temos muito a percorrer nesse caminho. nosotros aún tenemos mucho a seguir en este camino. Se o Senhor nos permitir, Si el Señor nos permite, ainda vamos seguir vendo algumas coisas sobre essas 3 etapas. aún seguiremos mirando algunas cosas sobre esas 3 etapas. Sim, ainda no assunto da casa, Aún en el tema de la casa, nós vamos observar que existem 3 etapas também. nosotros hemos observado que hay 3 etapas también. E ainda quando na tipologia nós observamos a experiência do povo de Israel, Y aún en la tipología nosotros miramos a la experiencia del pueblo de Israel. lá também nós observamos as 3 etapas. Allá también nosotros miramos a las 3 etapas. Então, eles saem de Ramsés, no Egito, Entonces ellos salen de Ramsés en Egipto e eles precisam entrar em Canaã. y ellos necesitan adentrar a Canaán. Então, eles já têm em Moisés a salvação na tipologia de Cristo. Entonces ellos ya tienen en Moisés salvación en la tipología de Cristo. Eles já passaram pela nuvem e também passaram pelo mar. Ellos han pasado por la nube y también han pasado por el mar. É um tipo do nosso batismo no Novo Testamento. Es una tipología de nuestro batismo en el Viejo Testamento. Mas eles não saíram de Ramsés e chegaram a Canaã. Pero ellos no han salido de Ramsés y llegado a Canaán. Eles passaram por muitas etapas. Ellos han pasado por muchas etapas. E essas etapas intermediárias Y esas etapas intermedias são os desafios que estão diante de nós, son los retos que están adelante de nosotros, para que todos eles sejam vencidos em Cristo. para que todos los retos sean vencidos en Cristo. E isso por meio da fé. Y esto por medio de la fe. Então nós vamos observar, irmãos. Então iremos observar Entonces nosotros vamos a mirar, hermanos,
nesses outros 2 períodos que teremos, en estos otros 2 tiempos que tenemos, de que tudo aquilo que estamos vivendo hoje, que todo aquello que hemos vivido hoy, tudo que temos vivido, todo lo que hemos vivido, está dentro de uma etapa intermediária, está involucrado en una etapa intermedia, que nós precisamos conhecer bem diante do Senhor esse tempo. que nosotros necesitamos conocer bien en estos tiempos, para que possamos cooperar com Ele. para que podamos cooperar con Él. Porque nessa etapa intermediária, Porque en esta etapa intermedia, Ele mesmo é a provisão. Él mismo es la provisión. Ele é a capacidade para tudo. Y Él es la capacidad para todo. Mas conosco, Pero con nosotros, Ele deixou a ação responsável. Él ha dejado la responsabilidad. Então, se na primeira e na última etapa é Ele quem faz e quem providencia todas as coisas, Entonces, si en la primera y en la postrera etapa es Él que nace y que suministra todas las cosas, a etapa intermediária, en la etapa intermedia, essa é a etapa da prova, esa es la etapa de la prueba. Ele conta com a ação responsável do homem. Él cuenta con la acción responsable del hombre. É isso que nós vamos continuar meditando depois, irmãos. Y es en esto que nosotros vamos a continuar meditando, hermanos. Obrigado pela paciência de vocês, irmãos. Muchas gracias por la paciencia de vosotros, hermanos. Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse tempo. Nosotros vamos a orar y agradecer al Señor por estos tiempos. E nos 2 próximos tempos, Y en los 2 próximos tiempos, vamos entrar em pontos, vamos a adentrar en puntos, com a ajuda do Senhor, con la ayuda del Señor, daquilo que temos vivido nesses dias. de aquello que hemos vivido en estos días. E buscar descobrir Buscar de alcanzar. e que todas essas coisas que têm ocorrido, Y que todas esas cosas que han ocurrido, Deus espera em nós uma resposta. Dios espera en nosotros una respuesta. E essa resposta é a confiança nele mesmo. Y esa respuesta es la confianza en Él mismo. Então vamos orar, irmãos. Entonces vamos a orar, hermanos. Osíris, por favor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos por causa da tua misericórdia, por causa do teu favor e de tudo que tem feito por nós. Senhor, nós temos aprendido que o Senhor começou uma boa obra. Sim. E nós sabemos que o Senhor é aquele mesmo que aperfeiçoará tal obra até o dia de Cristo. Nisso confiamos, Senhor. Somos teus filhos, somos aqueles que o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. E nesses dias que estamos reunidos, rogamos que o Senhor nos ajude. Amém. E que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em nossos corações, para que venhamos nos render totalmente a ti. Sobretudo, Senhor, que a nossa vontade seja alinhada, Senhor, com a vontade do teu coração, para que, efetivamente, Senhor, nós possamos contribuir para o avanço do teu reino e para o testemunho de Cristo aqui na terra, nesse tempo que nós vivemos, nesses dias que se chamam hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida dos irmãos que têm organizado essas transmissões. Muito obrigado pelos irmãos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Roger. E pedimos que o Senhor continue nos dando a sua graça, para que a tua palavra possa correr, Senhor, para que a tua palavra possa alcançar muitas pessoas, Senhor, para que haja edificação, para que haja exortação e para que o teu nome seja colocado bem alto
assim como o Senhor merece e é digno de todo louvor. Tu és aquele Deus todo-poderoso, aquele que lemos, acabamos de ler, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.